Paz, Senhor, irmãos, Deus esteja abençoando muito sua vida. Muito bem, eu hoje quero compartilhar com os irmãos um texto ainda de Romanos capítulo 4, versos 16 a 18, que diz assim: Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser chamado, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Romanos 4, 16 a 18. Meus irmãos, esse texto, em todo o livro de Romanos, ou especificamente aqui nesse capítulo, ele falando sobre a justificação pela fé, ele mostrando, que é impossível que a lei salvasse, mas pela fé é possível que a salvação alcançasse todos os que creem, estando eles debaixo da lei ou não estando debaixo da lei. É um texto profundo, mas eu queria chamar a atenção aqui sobre o verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Okay? Esse texto está lembrando não somente do fato de Abraão já ser avançado em dias, ele e Sara, o fato dela ser estéril. Lembramos aqui de quando Deus pediu que o seu filho fosse sacrificado. Em tudo isso, Abraão permaneceu crendo que Deus haveria de cumprir a promessa que ele havia feito de que ele seria pai de muitas nações. É interessante, você já deve conhecer esse texto lá em Gênesis, que ele mesmo nunca tinha ouvido falar da ressurreição, ele creu que Deus haveria de trazer o seu filho para ele. Mas eu quero chamar a atenção aqui para essa frase, que é Abraão esperando contra a esperança. Ou seja, todos os fatos indicavam que ele não poderia ser pai. Mas apesar disso, ele continuou acreditando que Deus ia cumprir a promessa dele. Isso é muito importante para a nossa vida. Nós estamos acostumados, ou estamos nos acostumando, a olhar as circunstâncias da nossa volta e, portanto, a nossa fé desmorona. Quando Pedro, andando sobre o mar, ele prestou atenção nas ondas, ele começou a submergir. E da mesma forma que o Senhor Jesus estendeu a mão e tirou ele do perigo, Deus está agindo nos nossos dias, nos trazendo para a presença dele. Então é muito importante que você mude as suas atitudes, mude o seu pensamento, mude o seu coração, para você conhecer e buscar esse Deus que é capaz de agir contrário a todas as circunstâncias ou contrário a todas as possibilidades visíveis. É o Deus do impossível. O próprio Senhor Jesus falou isso. Deus é Deus dos impossíveis. Não há nada que não seja possível para Ele. Mas eu quero compartilhar também esse versículo 18 numa tradução, a tradução à mensagem, Ele diz assim: não havia esperança, mas Abraão creu,
decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Então note bem, não havia esperança, não havia solução. Mas Abraão creu e decidiu que não ia seguir o seu coração, não ia seguir o seu entendimento, mas ele ia confiar que Deus haveria de fazer nele aquilo que Deus havia prometido. Isso se constrói através da nossa relação com Deus. Um relacionamento real, de amor e constante. Abraão sempre respondeu em obediência à palavra de Deus, sempre crendo, sempre confiando em Deus. Começa lá em Gênesis 12, depois você dá uma lida, ok? Mas nesses dias, eu quero desafiar você, que você tenha e busque um relacionamento com Deus, porque Deus é que tem o controle da sua vida. E Ele cumpre e cumpriu todas as suas promessas. Nenhuma promessa dele ficou ou ficará sem ser cumprida. Portanto, você pode confiar nele. O que é que está precisando Deus fazer na sua vida? Está precisando mudar o seu casamento para melhor? Ele tem poder para fazer isso. Está precisando tirar toda essa confusão da sua cabeça que não te dá força para sair de onde você está, para andar com Ele? Ele tem poder de fazer isso. Você não consegue ler a palavra de Deus, você não consegue se disciplinar, você não está conseguindo mudar os seus pensamentos. Deus tem poder para mudar isso na sua vida. Se está difícil, eu quero desafiar você a começar pedindo a Ele, colocando diante dele a sua questão. É importante você fazer isso. Que Deus te abençoe.